Paz e graça, povo de Deus. Estamos em mais um domingo. Convidamos a todos vocês que estão em casa, que nos vê em todo o mundo. Queremos dizer que vos amamos bastante. Orem por nós, também oramos por vós. Queremos compartilhar uma pequena mensagem escrita pelo apóstolo Paulo no livro de Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Diz assim a palavra de Deus: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Vou repetir. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Deus abençoe essa palavra. Amém. A mensagem fulcral que está neste evangelho escrito por apóstolo Paulo é a oposição, a luta, a guerra que existe entre a carne e o espírito. Ele começa dizendo que a carne cobiça o espírito. Esta carne luta contra o espírito, e o espírito também luta contra a carne. A carne e o espírito, estes opõem-se, o que significa que o desejo de um não é o desejo do outro. Apóstolo Paulo, aquele apóstolo que foi convertido dos ímpios, um apóstolo que foi nascido na cidade de Tarso, que fica na região da Sicília, no Império Romano. Este apóstolo foi um grande perseguidor da Igreja de Cristo, que prendeu muitos cristãos. Todos aqueles que seguiam a Cristo, ele perseguiu, prendeu, matou, até que por confissão dele mesmo, diz que participou da morte de Estevão, porque segurava as capas daqueles que matavam Estevão. Viu, participou e concordou a morte de Estevão. É este apóstolo que, a caminho de Damasco, ele encontra-se com Jesus Cristo, que lhe aparece em forma de uma luz. E a partir daquele momento, Jesus perguntou: por que tu me persegues? Foi nesse dia que Paulo, o Saulo de Tarso, foi convertido, porque foi encaminhado para ter com um presbítero chamado Ananias. E Ananias o disse o que ele devia fazer desde aquela data para frente. Por causa da sua situação, porque ele é um jovem que foi educado com a cultura judaica ao lado de Gamaliel, aprendeu, era um poliglota,
com receio de não ser aceito na sua própria terra, porque já era um opositor. É por isso que Deus lhe apareceu, disse: saia desta terra, porque este povo não vai te aceitar, não vai concordar que você já é um opositor às suas normas, aos seus desejos. Yes. Teve que ser tirado para ir viver numa outra terra. Amém. Começou a pregar a Cristo. Amém. Pregar a Cristo, anunciar que o homem ressuscitará após a sua morte. Começou a pregar teorias contrárias àquilo que ele acreditava antes. Paulo começa a pregar a palavra, continua a pregar a palavra. Há uma coisa que me alegra quando falo acerca do apóstolo Paulo. Sempre que ele inicia o seu evangelho, ele sempre inicia com uma autoapresentação, a dizer: eu, Paulo, apóstolo pela vontade de Deus. Right. Eu, Paulo, apóstolo pela vontade de Deus, não pela vontade dos homens. Porque sabia ele que se fosse pela vontade dos homens, por causa daquilo que era a sua vida aqui na terra, ninguém o aceitaria como apóstolo. Mas ele reconhece que foi colocado como apóstolo pela vontade de Deus. Amém. Aleluia. Amém. É esse que vai nos trazer a mensagem, a dizer que há uma luta ferrenha, há uma luta cerrada entre a carne e o espírito. Yes. Porque a carne cobiça o espírito e o espírito também cobiça a carne. Ambas essas duas partes opõem-se. Ninguém concorda com o outro. O que a carne quer, o espírito não quer. O que o espírito quer, a carne não quer. Há uma luta. Mas esta luta acontece no mesmo corpo. Porque é o mesmo corpo que carrega a carne, é o mesmo corpo que carrega o espírito. Aleluia. Amém. Anote. Eu disse, é o mesmo corpo que carrega o espírito, é o mesmo corpo que carrega a carne. Yes. Porque assim aconteceu na criação. Quando Deus começou a criar o mundo, a Bíblia diz que Deus disse: façamos. Aliás, no versículo 1 logo diz que Deus criou os céus e a terra. Criou os céus e a terra. Após a criação dos céus e a terra, colocou na terra tudo aquilo que Ele queria colocar, tais como as árvores, as montanhas, as águas. Foi criando Deus. Até chegou um momento que Deus teve que ter uma outra iniciativa. É quando disse: neste momento preciso de criar alguma coisa que eu sozinho não sou capaz de criar. É necessário que eu chame o meu governo. Quando digo chamar o meu governo, significa que Deus subiu nas regiões celestiais. Lá nas regiões celestiais chamou o seu Filho Jesus Cristo e chamou o Espírito Santo, que é o governo, porque os três fazem uma só unidade, que se chama Santa Trindade. Este governo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sentados, concordaram, disseram: façamos o homem que tem a nossa semelhança e imagem. O que significa, queriam fazer um ser que era diferente de tudo aquilo que Deus tinha criado. Porque Deus tinha criado a árvore não tinha semelhança de Deus. Tinha criado o peixe não tinha semelhança de Deus. Tinha criado os animais não tinham semelhança de Deus. Mas queria criar um ser que fosse igual, semelhante, que carregasse a semelhança e imagem de Deus. Amém. É quando lá nos céus criaram o homem. Criaram o homem lá nos céus. Colocaram tudo que mostrava que há uma semelhança com eles. Yes.
Este homem não foi criado no jardim do Éden, foi criado lá no céu. E eles levaram o homem criado lá no céu e desceram com ele até a terra. E quando chegaram à terra, procuraram um lugar, um recipiente para onde colocar este homem. Yes. E foram andando à procura do recipiente onde colocar o homem que tem a imagem e semelhança de Deus. Viram que não era bom colocar no peixe, porque o peixe não ia suportar o homem que vinha do céu. Amém. Verificaram tudo que existia no jardim do Éden. Nada foi encontrado que merecesse carregar o homem. Nem o peixe, nem a árvore, nem o leão, nem a formiga. Nada se encontrou. É quando houve uma ideia. É necessário que criemos uma coisa nova. É quando pegaram o pó, a terra que é o resultado de uma decomposição química, que se chama humus, que significa é uma decomposição química. A terra foi levada, o barro foi formado e lá colocaram o homem que veio do céu. Este homem que veio do céu é o homem espiritual que foi colocado num recipiente chamado pó. E o pó tornou-se uma alma vivente. Esta alma vivente, que é a parte do pó que veio da terra e do espírito que veio do céu, começou a luta entre aquilo que veio da terra e aquilo que veio do céu. O que veio da terra quer uma coisa que é contrária com aquilo que o que veio do céu quer. Esta guerra existe. Esta guerra tem um palco que se chama o ser humano. Yes. Neste ser humano está uma composição entre aquilo que veio do céu e aquilo que veio da terra. Aquilo que veio da terra quer uma coisa, mas aquilo que veio do céu também quer outra coisa. E ambas as coisas lutam. Ambas lutam. Há uma oposição. Porque a carne cobiça o espírito. E o espírito luta contra a carne. Ambos opõem-se. Amém. Porque aquilo que veio da terra quer as coisas da terra. Alimenta-se com as coisas da terra. Mas aquilo que veio do céu alimenta-se também com as coisas espirituais, que são coisas de Deus, porque Deus é espírito. Esse Deus que é espírito é que deve alimentar o homem que foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Amém. Aquilo que veio da terra procura desviar o homem que veio do céu. Se aquilo que veio da terra for o que fala mais alto no seu corpo, desvia o homem que veio do céu. Logo, leva o homem que veio do céu para a morte eterna. Mas se aquilo que veio do céu, que está no seu corpo, torna-se mais forte, significa que salva o homem que veio do céu para uma vida eterna. Yes. Avalie as suas obras. Veja o que fala mais alto entre aquilo que veio da terra e aquilo que veio do céu.